Oi gente, eu me chamo Lucas e juntamente com a Brenda, com o Igor e com o Kevin nós vamos apresentar e explicar mais sobre a espectroscopia de absorção atômica no espectro ultravioleta e visível. De princípio, o que é a absorção atômica? Nada mais é que uma técnica de análise. O objetivo da absorção atômica é determinar a quantidade de um elemento específico. De forma resumida, a absorção atômica são os átomos em contato com a radiação eletromagnética no ultravioleta ou no espectro visível. Elas absorvem energia radiante, também chamada de fótons, em comprimentos de ondas específicos, resultando em transição eletrônica. O comprimento de onda no qual o átomo realiza a transição eletrônica pode ser medida pelo aparelho, que é o espectrofotômetro atômico, e a concentração da amostra pode ser quantificada também. Bom, eu fiquei encarregado de explicar para vocês os princípios da espectroscopia de absorção atômica. De forma bem resumida, sem envolver fórmulas nem nada, só explicando. O princípio fundamental da espectroscopia de absorção atômica envolve a medida de absorção da intensidade de radiação eletromagnética proveniente de uma fonte de radiação primária, por átomos gasosos no estado fundamental. Aqui eu listei para vocês 3 princípios básicos que tornaram essa técnica possível. O primeiro é que todos os átomos absorvem luz. O segundo é que o comprimento da onda no qual a luz é absorvida é específico para cada elemento. E o terceiro é que a quantidade de luz absorvida é proporcional à concentração de átomos absorvendo ao longo do percurso óptico. Ou seja, com a existência dessa proporcionalidade, isso permite a quantificação desses átomos presentes na amostra. A gente tem uma radiação eletromagnética sendo adicionada a esse átomo, irradiando esse átomo gasoso no estado fundamental, tendo como resultado um átomo gasoso excitado. Os átomos, sempre que absorvem uma radiação específica, eles vão para o estado excitado. E para voltar para o estado fundamental, eles emitem uma radiação também, no formato de fóton ou de luz. E a radiação emitida possui o mesmo comprimento de onda da radiação absorvida. Bom, as vantagens dessa técnica são sua alta sensibilidade, a capacidade de distinguir elementos em amostras complexas, a análise multielementar, que nada mais é que a análise simultânea em vários elementos da mesma amostra, ou seja, vai conseguir analisar vários elementos em uma só amostra diferente de outros métodos. E a identificação de substâncias com concentrações bem baixas a nível de ppm ou ppb, já que estamos lidando com átomos e geralmente os valores são bem baixos. Agora o Kevin vai explicar um pouco mais sobre os fundamentos dessa técnica. A espectroscopia visível aproveita-se do fato de que muitos átomos podem se emitir ou absorver a luz visível. Ao usar esta técnica, os átomos da amostra devem estar em uma fase gasosa, a fim de obter o espectro que seja similar ao que é exigido na espectroscopia da chama. E isso é comum para que a espectroscopia de absorção visível seja combinada com a de absorção ultravioleta. Na espectroscopia de ultravioleta visível, a espectroscopia ultravioleta visível pode ser usada para determinar a concentração de proteína e de níveis de ADN atuais dentro de uma solução. Muitos ácidos aminados, incluindo tripnofano, absorvem a luz na escala de 280 nanômetros, visto que o ADN absorve a luz numa escala de 260 nanômetros. A espectroscopia ultravioleta utiliza consequentemente a avaliação de 260 dividido por 280 de absorção do nanômetro contra o indicador da pureza relativa de uma solução, em termos destas entidades. E pode igualmente ser usada para analisar a fluorescência de uma amostra, sobre a forma da espectroscopia de absorção. Já os métodos baseados em espectroscopia de absorção atômica apresentam normalmente apenas um passo: a leitura da amostra líquida do espectrômetro de absorção atômica a um átomo específico. Além disso, quase não há interferentes nas bandas de absorção atômica, que são extremamente finas, o que torna muito difícil a sobreposição de bandas de diferentes elementos. A principal vantagem da espectroscopia atômica em relação ao molecular, tanto no processo de absorção quanto de emissão, é a largura das bandas, constituídas por linhas finas, enquanto na espectroscopia molecular
sensibadas na ordem de 100 nanômetros. Na atômica, a largura pode ser de 0,0101 nanômetros, com linhas espectrais finas. Praticamente não existe superposições de sinais de elementos diferentes, e isso possibilita que alguns instrumentos quantifiquem até 60 elementos simultaneamente. Os métodos espectrométricos abrangem um grupo de métodos baseados na espectroscopia atômica molecular. Esses métodos se referem às medidas da intensidade da radiação usando transdutores fotoelétricos. Esses métodos se baseiam em propriedades ópticas que sejam de emissão ou absorção de radiação eletromagnética. Como as interações da radiação com a matéria podem ocorrer tanto em nível molecular como atômico, os métodos instrumentais se dividem em 4: emissão, luminescência, espalhamento e absorção. Esses instrumentos são compostos por uma fonte de radiação, seletor de comprimento de ondas e um transdutor. A colorimetria e a espectrofotometria, por exemplo, podem ser conceituados como um processo analítico através do qual se determina a concentração de espécies químicas mediante a absorção de energia. A luz pode ser entendida como uma forma de energia caracterizada pelos diversos comprimentos de onda e que apresenta a propriedade de interagir com a matéria, sendo que parte da sua energia é absorvida por elétrons. Oi gente, eu sou a Brenda e eu vou falar uma aplicação da espectroscopia de absorção atômica no ultravioleta e no visível. Bom, uma aplicação dentro da engenharia de pesca seria a determinação da dureza em água. Mas assim, o que é dureza, né? Dureza da água, ela se refere à concentração dos íons de cálcio e íons magnésio que tem nessa água. Então, se essa concentração for muito elevada, essa água é considerada dura e ela é imprópria para o uso. E aí, um dos métodos de se verificar essa concentração é por meio da espectrofotometria ultravioleta e visível, que essa técnica ela determina a concentração de um determinado composto em uma solução, podendo ser um composto orgânico ou inorgânico. Então, por meio dessa técnica, vai ser possível verificar se nessa água essas concentrações estão muito elevadas. E caso esteja, já vai entrar outra técnica para fazer o abrandamento dessa água.